Ei, estamos vivendo esse tempo de pandemia aí, e eu creio que Deus tem o melhor para as nossas vidas. Deus, Ele que faz o milagre, Ele que sustenta, Ele que abre a porta, Ele que trabalha nas nossas vidas. Agora, a nossa vida, ela é descrita por várias situações que nós vivemos desde quando a gente nasce. A gente passa por muitas situações da nossa vida. E durante a nossa caminhada, durante todas as situações que nós vivemos na nossa vida, existem acertos, mas existem erros. Existem momentos em que a gente fica feliz e celebra, mas existem momentos que deixam cicatriz na nossa vida. E em muitos momentos que nós vivemos, voltado principalmente com relação a tudo que a gente já passou na nossa vida, existem algumas marcas que influenciam muito a nossa maneira de ser, influencia muito a nossa maneira de enxergar as coisas ao nosso redor. E durante a nossa vida, isso acontece com todas as pessoas, nós perdemos coisas importantes, perdemos pessoas importantes, perdemos sonhos importantes. Talvez você vai falar: pastor, mas como que isso pode acontecer? De várias maneiras: por erro nosso, por alguma tragédia, pelo agir do inimigo. Mas em muitos momentos existem áreas da nossa vida que, por causa de tantos problemas que já tivemos nessas áreas, nós temos a tendência de anular essas áreas, de falar assim: isso não serve mais para mim. Muitas pessoas se frustram, e por causa das frustrações constantes, elas abrem mão de coisas delas importantes, coisas que poderiam acontecer na sua vida, mas elas preferem deixar de lado, preferem abrir mão, preferem não viver mais isso na sua vida. E esse é um problema muito constante na vida das pessoas. Você conversa com uma pessoa de 30, 40 anos, e talvez aquela pessoa ali, ela é marcada por várias coisas que ela queria ter e não tem mais, por várias situações que ela queria viver e ela não vive mais. E quando nós olhamos para a nossa vida, para a nossa história, eu creio que todo mundo consegue identificar pelo menos uma área ou alguma coisa que não ficou bom, não funcionou, não aconteceu. Mas eu quero falar para você nessa manhã, que o Deus a quem nós servimos, o Deus em que nós confiamos, Ele é o Deus da restituição. É o Deus que pode restaurar até aquilo que se perdeu. 1 Samuel capítulo 30, aqui nós temos a história de Davi. Davi, ele estava em guerra, e quando ele volta para a cidade de Ziglag, que era a cidade onde que eles estavam, os amalequitas tinham saqueado a cidade, tinham destruído a cidade, tinham levado ali os filhos, levado as mulheres, levaram todo mundo. A cidade ficou totalmente destruída, vazia. Normalmente, quando um exército voltava da guerra, aquele exército, o melhor momento daqueles homens era chegar em casa, porque eles iam reencontrar as crianças, as mulheres, era momento de alegria, de festa, era momento de viver algo tão lindo. E quando aqueles homens voltaram para aquela cidade, não existia mais nada naquela cidade. A decepção, a amargura, a dor, ela foi gigantesca. Verso 3, ao chegarem em Ziglag, Davi e seus soldados encontraram a cidade destruída pelo fogo, e viram que as suas mulheres, seus filhos, suas filhas, tinham sido levados como prisioneiros. Então Davi e seus soldados choraram em alta voz até não terem mais forças. As duas mulheres de Davi também tinham sido levadas, Aionã de Jezreel e Abigail de Carmelo, e que fora mulher de Nabal. Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa dos filhos e das suas filhas. Davi, porém, se fortaleceu no Senhor, o seu Deus. Essa cena aqui é uma cena típica de uma tragédia, mas não apenas uma tragédia no sentido da própria destruição, uma tragédia de princípios, uma tragédia em todos os sentidos. Davi,
passa pelo mesmo problema que todos aqueles homens, só que a amargura tomou conta do coração de todo mundo, que aqueles homens se voltaram contra Davi. Existia aqui um princípio, que aquela cidade, ela foi destruída porque, e talvez os homens culparam Davi, porque aquela cidade ficou desprotegida. Os homens foram levados para a guerra, e a cidade ficou desprotegida. Porém, quando a gente tem no nosso coração uma ferida, quando a gente tem no nosso coração uma amargura, algo não resolvido, nós temos a tendência de transferir isso para alguma coisa ou para alguém. Quando nós não entendemos ou não conseguimos lidar com as nossas dificuldades, nós temos a tendência de ferir. Quem está ferido, fere. Quem está amargurado, leva amargura. Quem está mal, leva o mal. E aqui a gente vê nessa situação de caos, como isso é muito forte na vida do homem. Como a gente não está bem, a gente causa dano em quem está perto da gente. Quando a gente não está vivendo um tempo de paz no nosso coração, não está resolvido, quem está perto da gente está lascado. Porque a tendência nossa é de transferir para o outro aquilo que está no nosso coração. E aqui aqueles homens estavam quase se autodestruindo por conta do problema. Isso acontece muito, sabe por quê? Porque aqui existia algo que o único que fez foi Davi. Davi sabia que a solução do problema dele não estava no exército, que a solução do problema dele não estava numa estratégia nova de guerra, que a solução do problema dele não estava em alguma coisa que ele deixou de fazer no passado, tentando se culpar, nada, mas Davi sabia que naquele momento a única coisa que poderia mudar toda aquela história, era ele se colocar novamente e se buscar a presença do Senhor na vida dele. E foi o que Davi fez. Queridos, tem muitas pessoas que não conseguem prosseguir na vida, porque o passado continua vivo nas suas vidas. Se você já errou, errou. Se você causou um problema, já aconteceu. Se você viveu um tempo de frustração, você precisa de entender que você precisa hoje de dar essa oportunidade de colocar a sua vida em Deus, e Deus restaurar a tua vida, Deus restaurar teu coração, Deus mudar a tua história, algo acontecer do céu na tua vida. Ninguém consegue mudar nada do passado. Ninguém consegue alterar o que já aconteceu. E tem muitas pessoas que não conseguem viver o dia de hoje porque o passado não permite. Não conseguem avançar porque estão presos em situações, momentos, pessoas. Você vai falar, pastor, mas é muito difícil, é terrível. Aqui o texto fala que esses homens choraram até não ter mais força. Eu nunca chorei assim. Deve ser um negócio assim terrível. Esses homens sofreram de uma forma que a gente não imagina. Agora, existem duas opções para a nossa vida. Ou a gente continua preso no sofrimento, ou a gente entende que apesar do sofrimento, existe uma saída no Senhor, e Deus pode restaurar, Deus pode restituir, Deus pode mudar, Deus pode arrancar, Deus pode curar, Deus pode trazer sobre a sua vida uma nova perspectiva. Você precisa entender, querido, que no Senhor, todo dia tem algo novo para acontecer na tua vida. No Senhor, todo dia tem uma oportunidade nova para você viver algo melhor na tua vida. No Senhor, todo dia você tem uma esperança. Para quê? Que mesmo que tudo esteja conspirando contra a tua vida, mas você coloca a tua vida em Deus e algo acontece. O que aconteceu na vida de Davi é algo que precisa de acontecer nas nossas vidas. Na terra estava tudo destruído, mas Davi pôs os seus olhos no céu, tirou a perspectiva da terra, colocou os seus olhos, a sua esperança no Senhor, e naquele momento ele se renovou no Senhor. O texto continua, não dá tempo da gente ler, mas fala, olha, pediu o sacerdote para trazer a roupa, ele consulta o Senhor, Deus fala com ele, pode ir, você vai perseguir, e você vai conseguir viver novamente tudo aquilo que o Senhor trouxe sobre a sua vida. Davi sai com o exército, tinha 600 homens,
No meio do caminho, 200 ficam para trás porque estavam cansados, exaustos, e continuam a caminhar. E no momento lá, um escravo lá dos amalequitas tinha sido largado no meio do caminho. Aquele escravo, Davi encontra ele, trata dele, e ele faz uma aliança: eu não vou matar, nem vou te entregar. E ele mostra onde que os amalequitas estavam. O verso de número 16: quando ele levou Davi até lá, os amalequitas estavam espalhados pela região, comendo, bebendo e festejando os muitos bens que haviam tomado na terra dos filisteus e de Judá. Davi os atacou no dia seguinte, desde o amanhecer até a tarde, e nenhum deles escapou, com exceção de 400 jovens que montaram em camelos e fugiram. Davi recuperou tudo que os amalequitas tinham levado, incluindo as suas 2 mulheres. Nada faltou, nem jovem, nem velho, nem filho, nem filha, nem bens, nem qualquer outra coisa que foi levada. Davi recuperou tudo. Deixa eu te falar uma coisa aqui: do que é tudo? Tudo é tudo. Eu não sei se foi o inimigo, eu não sei se foi uma tragédia, eu não sei se foi um erro seu, eu não sei se foi um acidente, eu não sei o que causou o seu problema, mas eu sei que se você colocar a tua vida em Deus, o teu coração em Deus, a tua perspectiva em Deus, Deus vai te restituir. Esse é o projeto de Deus para as nossas vidas. Deus não quer que a gente viva no poço de amargura, Deus não quer que a gente viva em função de uma tragédia, Deus não quer que a gente viva em função dos nossos problemas, mas Deus tem uma nova perspectiva para as nossas vidas. A frustração, ela precisa de ser tratada. Você precisa de entender, querido, que apesar das suas feridas, você pode chegar diante de Deus e Deus pode fazer algo maior na tua vida. A sua vida, a sua família. Todos nós precisamos de restauração na nossa vida. Todos nós precisamos do agir de Deus. Se está faltando algo na tua vida, Deus tem isso para você. Aqui o texto fala que Davi só foi atrás dos amalequitas depois que ele consultou o Senhor, e o Senhor falou com ele. Ouça a voz de Deus para você. Ouça aquilo que Deus tem falado para você. Ouça aquilo que Deus quer para a tua vida. Porque nós temos a tendência de escutar as situações, a gente consulta tanta coisa que não presta. A gente coloca a nossa perspectiva em tanta coisa que não serve. A gente coloca o nosso coração em tanta coisa, querido, que não vai acrescentar em nada na nossa vida. Coloque a sua vida no Senhor. Coloque o seu coração em Deus. Coloque a sua esperança em Deus. Se tem algo que você entende que é seu, mas foi de alguma forma perdido. Eu sei que existe o tempo da angústia, do choro, mas existe o tempo de você se reanimar no Senhor. E pelo sangue de Jesus Cristo, experimentar na tua vida a vitória. Deus quer te dar vitória. Deus quer restaurar teus sonhos. Deus quer restaurar teus projetos. Deus quer restaurar seu ministério, sua vida espiritual. Deus quer te dar direção. Deus quer trazer algo novo sobre você. Deus quer que você experimente algo poderoso na tua vida. Deus quer que você viva coisas sobrenaturais na tua vida. Queridos, todos nós temos os nossos erros, todos nós temos as nossas falhas, todos nós temos as nossas limitações, mas eu creio que quando nós alinhamos a nossa vida com Deus, Deus sempre está à frente, nos guardando, protegendo e nos livrando. O Salmo de número 37, o versículo de número 23 diz assim, Salmo 37, o verso 23, o Senhor firma os passos de um homem, quando a conduta deste homem o agrada. Ainda que tropece, não cairá, pois o Senhor o toma pela mão. Já fui jovem e agora eu sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem os seus filhos mendigando pão. Queridos, quando nós entendemos que o que é andar com Deus, o que é colocar a vida em Deus, nós temos da parte de Deus não apenas a proteção, mas temos da parte de Deus também
o sustento para tudo aquilo que nós precisamos. E eu não estou falando de sustento apenas de alimento, de vida financeira, mas Deus, Ele nos dá aquilo que nós precisamos em todas as áreas da nossa vida. Se você está fraco, Deus te dá força. Se você está triste, Deus derrama alegria. Se você está perdido, Deus te dá direção. Se você está vivendo talvez um momento de turbulência, um momento de situações terríveis, Deus se levanta em teu favor, vai abrir porta onde homem nenhum consegue abrir, vai te direcionar a viver coisas sobrenaturais, mas tudo isso depende apenas de uma atitude nossa, se voltar para o Senhor. Nós precisamos de entender, vivemos, querido, nesse tempo de tanta tecnologia, nesse tempo de tanta coisa, tanta informação, e quantas vezes nós procuramos essas informações, procuramos ajuda, mas não nos colocamos no Senhor. Joel capítulo 2. A nossa vida, querido, é uma vida de escolhas. Joel 2,12 diz assim: agora porém declara o Senhor, voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto, rasgue o coração e não as veste você, voltem para o Senhor seu Deus, pois Ele é misericordioso, compassivo, muito paciente, cheio de amor, arrependa-se e não envia a desgraça. A vida do homem, querido, é uma vida de escolhas. Nós sabemos que a grande parte dos nossos problemas tem a ver com decisões erradas que tomamos. A grande parte das situações que nós vivemos na nossa vida tem a ver com problemas que nós vivemos. O verso 25 diz assim, do capítulo 2: vou compensá-los pelos anos de colheitas que os gafanhotos destruíram. O gafanhoto peregrino, o devastador, o gafanhoto devorador, o cortador, o meu grande exército que enviei contra vocês. Vocês comerão até ficarem satisfeitos, e louvarão o nome do Senhor, o seu Deus, que fez maravilhas em favor de vocês. Nunca mais o meu povo será humilhado, então vocês saberão que eu estou no meio de Israel, eu sou o Senhor, o seu Deus, e não nenhum outro. Nunca mais o meu povo será humilhado. Aqui o Senhor fala: olha, arruma a sua vida comigo, volta para mim. E Deus fala: eu vou restituir os anos que foram perdidos. Queridos, não existe tempo perdido em Deus. Pastor, eu custei a me converter, agora que eu estou colocando minha vida em Deus. Preocupa não, Deus vai restituir todo o tempo que foi perdido na tua vida. Você vai viver intensamente em Deus coisas que você talvez nunca viveu na tua vida. Tudo isso na nossa história e na nossa vida só depende de algo. Se você entende que você está vivendo ou passando por um momento difícil, se você está vivendo um tempo de crise, se você precisa de se alinhar em Deus, hoje é o seu dia. Volte-se para o Senhor, coloque a tua vida em Deus, renove a sua esperança em Deus. Você vai falar: pastor, e o problema que eu estou vivendo? Eu não sei. O que você precisa é de colocar teu coração em Deus. Pastor, essa crise que eu estou passando, essa angústia que não sai do meu coração, renova a tua vida em Deus. Ele fará grandes coisas na tua vida e na tua história. Queria que você fechasse os teus olhos nesse momento. Nós vamos fazer aqui pelo menos 2 orações. A primeira oração é por você que está aqui. Você nunca colocou a sua vida em Deus. A nossa vida, querido, sem Deus ela não tem sentido algum.
mas a nossa vida em Deus, ela tem um significado profundo. Nós precisamos de entender, querido, que por mais crítico que seja o momento que você tem vivido, por mais crítico que seja o momento que você está vivendo, você está passando, você precisa de se colocar em Deus. Ele pode mudar a história da tua vida. E a única forma de nós colocarmos a nossa vida em Deus é entregando a nossa vida ao Senhor, entregando o nosso coração para o Senhor. E nessa manhã eu quero orar primeiramente por você que está aqui no templo, ou talvez está conosco online, e você nunca entregou a sua vida para Jesus Cristo. Essa angústia, ela tem uma solução: Jesus. Esse tempo difícil tem uma solução: Jesus. Mas para isso precisa de uma entrega pessoal. Se você está aqui no templo, todo de olhos fechados, por favor, e você entende, fala assim: não, eu quero colocar minha vida no Senhor, no seu lugar, sem constrangimento algum, queria que você levantasse uma das suas mãos, que eu quero orar por você. Se tem alguém aqui, Deus abençoe a sua vida. Se tem alguém aqui que quer entregar a vida ao Senhor, levante uma das suas mãos no seu lugar, que eu quero orar por você. Se tem alguém aqui, Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe. Se você está aqui e fala assim: eu preciso. Você que está na tua casa, coloca a mão sobre o seu coração, eu vou orar por você. Mas se você, querido, está vivendo esse tempo aí, precisa, fala assim: eu preciso colocar minha vida em Deus. Levante uma das suas mãos o mais alto que você puder, que eu vou orar por você agora. Você que está na tua casa, você que está aqui, Deus abençoe a sua vida. Pai, nessa manhã, eu quero orar por essas vidas que levantaram a mão aqui, por esses que estão nas suas casas e precisam dessa intervenção do céu. Pai, eu sei que sem o Senhor nós não somos nada, e sem o Senhor nada podemos fazer. Mas nessa manhã nós entendemos, Pai, que é o Senhor que é a solução das nossas vidas. Eu abençoo essas vidas, Pai, que eles possam ter uma vida com o Senhor, um tempo com o Senhor, um alinhamento com o Senhor, que eles possam viver o sobrenatural do Senhor na casa, e possam viver um tempo de restituição, um tempo novo em Deus. Nós como igreja abençoamos essas vidas, amém. Você que está aqui no templo, nós vamos anotar o seu nome, orar especificamente por vocês. Você que está online, vai aparecer um telefone aí, entre em contato conosco, nós queremos também abençoar a sua vida. Fica de pé no seu lugar, eu quero fazer uma segunda oração agora. Antes de eu fazer essa oração, nós vamos estar... Você vai fazer uma oração por você mesmo. Será que durante essa ministração Deus te mostrou alguma área, alguma coisa que você precisa de vencer na tua vida? Deus trouxe para você algum significado? Comece a orar no teu lugar. Comece a orar, fala: Deus, essa área eu preciso do Senhor.